Quinta-feira, 14 de novembro de 2019. Começa agora aqui na Record News, para todo o Brasil, o Inova 360. Nós preparamos nessa quinta-feira um conteúdo especial para você. Nosso especialista em finanças, Jair Lemes, vai contar tudo sobre uma empresa de capital. Fique ligado, porque esse conteúdo é muito importante para você que precisa de capital para iniciar o seu negócio ou de capital para expandir os seus negócios. Então, vem comigo nessa. É sempre um grande privilégio receber o Jair Lemes aqui no Inova. Como vai, Jair? Tudo bem? Tudo bem, e você, Reginaldo? Olha, essa quinta-feira eu vou aproveitar você aqui para a gente falar bastante. E eu quero começar contando um pouco da história da Brava, para o pessoal de casa conhecer um pouco mais do teu negócio. Conta pra gente, a Brava começou de um grande sucesso, de um fundo americano que você participava aqui no Brasil, fazendo a gestão. E a partir daí você usou todo esse know-how e credibilidade, porque gerir um fundo americano aqui no Brasil não deve ser fácil, deve ter uma série de critérios aí, e a partir daí começa a Brava, é isso? É isso aí. Então eu trabalhava já no banco americano também, me associei, ao sair desse banco, me associei a uma boutique de investimento, que foi um conceito que eu descobri à época, e a gente fez a gestão desse fundo durante 5 anos, né? A gente recebeu o dinheiro, investiu, desinvestiu, a gente conseguiu investir com um pouco mais de 400 empresas, depois de analisar mais de 5 mil empresas. Nós comprávamos as participações dessas empresas e para isso tinha que fazer valuation, analisar a empresa. A gente também dava dívida para essas empresas, né, o que foi bem interessante. O que tem de legal nesse fundo é que a gente recebeu o dinheiro, investiu e devolveu o dinheiro para o investidor e o fundo acabou. Então a gente provou que o fundo era de verdade, que ele era bom, o que nos trouxe bastante credibilidade. Mas a partir daí, o que acontece? O fundo acabou e eu fiquei sem saber o que fazer, né? Eu desfiz essa minha associação que eu tinha com esse americano, né? Com essa boutique de investimento americana. E falei, o que eu faço agora? Eu tive uma ideia. Algumas empresas me abordavam pedindo tickets, por exemplo, mais longos. Jair, eu preciso de dinheiro para 6 anos, né, emprestado. Eu preciso de uma taxa X. Eles iam até os bancos e não conseguiam obter isso. Ele chegava lá, eu preciso de dinheiro para 6 anos, mas o banco dava dinheiro para 2. Falava que ia renovar e não renovava. Eu preciso de dinheiro, sei lá, 1% ao mês, 0,8% ao mês. O banco ia lá e dava 1,5% falando que depois ia revisitar, e não revisitava. Isso causava alguns problemas para as empresas. Então eu comecei a assessorar essas empresas ao quê? A trazer elas para um novo mercado que elas não conheciam, principalmente as pequenas e médias. Só quem conhece são as grandes nacionais, né, que usam o mercado de capitais para fazer emissão de debêntures, de ação e captam um dinheiro mais inteligente. Eu chamei isso de capital inteligente e trouxe as pequenas e médias empresas para esse mercado, assessorando elas a fazer suas emissões no mercado de capitais, que basicamente faz com que elas consigam captar o dinheiro que elas precisam e não aquelas que o investidor acha que ela precisa, entendeu? Ou seja, você tem uma assertividade muito maior quando você faz esse processo de identificação do qual é a necessidade da empresa e não bate apenas na porta do banco, dependendo só do empréstimo bancário. Isso, exatamente. Então, a gente teve uma taxa de sucesso muito interessante nisso e a gente já vem fazendo isso daí há 12 anos. Eu quero perguntar, Jair, que tipo de soluções a Brava oferece para as empresas? Diversas soluções, Ginaldo. Depois de 12 anos criando uma série de produtos, a gente começa como gestor de fundo de investimento, depois a gente passa para assessor dessas empresas que vão captar recursos. Hoje a gente tem a capacidade de ajudar as empresas, ou empresários na realidade, a investirem seu capital quando eles têm capital, tá? Sobrando para investir, ou a gente ajuda eles a captarem dinheiro quando eles precisam. Nunca junto a instituições assim mais óbvias, como os bancos, por exemplo, as mais utilizadas. A gente sempre vai trazer ele para o mercado de capitais, tá? Ou fontes de financiamento sejam mais alternativas. Alternativas em que sentido? Que consigam, de uma certa forma, investir no empresário de forma customizada, mas do jeito que o empresário precisa, tá? Então, com isso, foram nascendo diversas outras coisas. Como eu tinha que investir em empresa, eu tinha que fazer valuation. Hoje a gente vende o serviço de valuation, né? Como a gente tinha que analisar essas empresas para dar crédito e fazer essa análise para levar para os investidores investirem com elas, eu aprendi a fazer um tal de diagnóstico financeiro, que a gente traz para as empresas, que ajuda bastante as empresas nesse sentido. Outros produtos são assessoria de hedge cambial, né? Então a empresa ela vai lá, ela importa, ela exporta, ela precisa se proteger do câmbio. A gente faz esse serviço também.
A gente tem administração fiduciária de fundos de investimento, gestão de fundos de investimento, planejamento patrimonial para esses empresários. Eu acho que hoje a Brava ela acabou se tornando uma boutique de investimentos muito completa nesse sentido. E o mais interessante é que os nossos sócios também, os sócios que a Brava conseguiu atrair através dos anos, eles têm experiências em áreas diferentes. Então a gente é muito multifuncional. Um sócio ele tem uma experiência muito forte em private equity, né, que é participação de empresa e fusões e aquisições. O outro na área de private banking, né, que é aquele profissional que vai ajudar você a investir os seus recursos e a planejar a sua vida financeira. Um outro sócio, ele já é um especialista em crédito privado, que vai ajudar você a levantar recursos para a tua empresa nesse sentido ou investir contigo mesmo diretamente. Então a gente está muito multifuncional hoje, eu diria. E esse conceito, Jair, de boutique de investimentos... Desculpa, é um one-stop shop, né, que falam. Você vai num lugar e resolve tudo ali. Perfeito. E me fala uma coisa, esse conceito de boutique de investimentos, para quem está em casa, ele acaba sendo muito útil porque você traz uma diversidade de opções, você tira, porque eu costumo dizer que o martelo enxerga tudo como prego. Então, quando você vai no banco, o banco tem aquela linha de crédito para te oferecer que já é estruturadinha ali, já tem tudo engessado. Você, como boutique, você acaba oferecendo para o cliente não aquilo que o banco quer, mas você tem uma assertividade que ele precisa. Conta para a gente aí um case de sucesso que você tenha de captação. A gente já assessorou... Olha, o nosso foco é captar tickets entre 10 e 30 milhões de reais. Tá? Eu já fiz mais de 1,5 bilhão de reais em termos dessas transações, então são todos históricos de sucesso. Eu posso te falar um dos primeiros que era um projeto imobiliário. A empresa nunca teve acesso ao mercado de capitais, a gente emitiu lá uma CCB, que é uma cédula de crédito bancário, conseguiu os primeiros 5 milhões, ela precisava de mais 20, a gente foi lá e emitiu uma debenture, né? E isso teve sucesso. Mas a captação foi rápida, mas o processo de compreensão da empresa, estabelecimento da governança e fazer o ajuste demorou um pouquinho mais porque depende do empresário. Então, sempre que o empresário é muito participativo e ele dá atenção para o assessor dele, né, porque é da boutique de investimento, o projeto tem sucesso. Se o projeto for ruim, a gente vai descartar. Se a gente achar que é bom, não é questão de, assim, se eu vou captar, mas quando eu vou captar, não tem se, é quando. Pode demorar um pouquinho, mas a gente chega lá, tem que ter paciência. Perfeito, a gente vai falar mais sobre isso no terceiro bloco. Fique ligado aí que a gente já volta com mais essa entrevista incrível para quem precisa entender mais do mercado de capitais e do dia a dia de investimentos, principalmente, como o Jair fala, investimentos inteligentes. Fique ligado. Eu tenho um recado importantíssimo para você de todo o Brasil que deseja participar do Inova. Acesse agora o site do nosso programa, faça a sua inscrição e venha com a gente contar das inovações, dos seus conhecimentos e principalmente ajudar negócios no Brasil inteiro a melhorar a sua performance, melhorar o seu desempenho. O que você tem de interessante para compartilhar? Qual a sua especialidade? Nós queremos ouvir você. Então, vem com a gente aqui no Inova. A gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos em 1 minuto. Estamos de volta aqui na Record News para todo o Brasil com o Inova 360 e olha agora a segunda parte do meu bate-papo com o Jair Lemes, falando sobre como funciona uma empresa de capitais. Vem com a gente. Nessa terceira parte do bate-papo aqui com o Jair Lemes, eu quero focar agora, Jair, no empreendedor. Eu imagino que quem vai até você precisando principalmente captar recursos tem uma ansiedade, né? Tá doendo Sempre. E já quer logo dar na veia logo aqui para parar de doer. Verdade. Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Olha, deixa eu te falar o que acontece com a maior parte dos empreendedores que aparecem lá na Brava Capital. Eles aparecem lá sempre assim, olha, eu preciso de dinheiro, mas ele acaba não te falando que ele precisa disso para amanhã. Quando a gente fala em trazer esse empreendedor para o mercado de capitais ou até mesmo para fazer uma captação via um instrumento mais alternativo, como hoje a gente fala de processo de tokenização, de crowdfunding, a gente pode, sei lá, estruturar um fundo só para ele captar, que pode ser um fundo de recebíveis, pode ser um fundo de participações. Uma série de instrumentos que assim, tem uma certa complexidade. Já não é mais tão complexo porque é o que a gente faz no dia a dia, mas para ele é complexo, é difícil para ele entender. Ele chega com pressa, a gente sempre deixa claro que, primeiro, o maior inimigo dele é ele mesmo se ele quiser. Por quê? Olha, eu preciso das informações dele para fazer a transação. Então vamos olhar a contabilidade está com problema, às vezes tem algumas manipulações que a gente vai ter que ajustar, tem algum problema de contrato social, algum sócio que não devia estar lá, alguma estrutura tributária que não é legítima, tudo isso a gente vai precisar arrumar antes de chegar lá. Isso é possível, tá? Isso pode ser feito rapidamente também na maioria das vezes.
Talvez ele tenha que ser auditado, talvez não. Talvez ele tenha que emitir uma nota de classificação de risco de crédito, talvez não. E tudo isso vai custar também, tem um custo inicial. Tá? Então vamos lá, primeiro ele tem que investir para fazer a emissão, pelo menos a primeira emissão. As próximas emissões serão muito mais fáceis. Né? Então ele vai ter que investir tudo, antes, né? Pagar o auditor, pagar o rating, pagar todo mundo para fazer essa emissão. Mas assim, boa parte desses custos também só vão ocorrer no desembolso da operação. Mas uma parte ele vai ter que pagar na frente. Então acho que é o primeiro... acho que é o primeiro problema, aí, a barreira que você encontra. Tá? O segundo é o prazo. Uma operação estruturada, mundialmente, não só no Brasil, ela vai demorar de 3 meses a 1 ano e meio para acontecer. Uma transação de M&A. Vou vender uma cota da minha empresa, ou então vou emitir uma debênture. Eu nunca fiz uma debênture, então isso vai demorar. Não é aquela operação que ele vai até o banco e consegue em 1 ou 2 meses a linha. E olha que muitas vezes ele não consegue em 1 ou 2 meses. Isso que eu ia falar, 2 meses. Acaba demorando muito mais. Então o empresário tem que ter paciência, isso tem que fazer parte do planejamento de longo prazo. Porque se ele fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai baixar o custo de funding, o custo de captação de dinheiro da empresa dele. Tá? Então fica a dica, quanto antes planejar, quanto antes planejar, mais rápido você vai conseguir ter o recurso num valor mais acessível. Jair, quero te agradecer muito por esse nosso bate-papo e quero aproveitar aqui e falar para o pessoal que está de casa, prepara aí o cofrinho, você que está procurando investimentos inteligentes, porque tem novidade para 2020 aqui com a gente na parceria da Brava com a Inova, hein? Fique ligado. Jair, obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Reginaldo, mais uma vez. Valeu. Olá, telespectadores do Inova 360. Eu estou aqui novamente com o Dr. Carlos Ferrari, do NFA Advogados. E essa entrevista de hoje faz parte de uma série de 3 entrevistas. Na primeira nós falamos sobre o FIP, que é o Fundo de Investimento em Participações. Na segunda nós falamos sobre o FI, que é o Fundo de Investimento Imobiliário. E hoje o Ferrari vai explicar para a gente qual que é a diferença entre os dois e como que o empreendedor ou investidor deve usar um fundo ou outro, né? Quando ele deve usar. Tá, perfeito. O Fundo de Participações, ele busca, na verdade, ter a sua maior vantagem, né? Na hora que você comercializa o ativo dele, que é a empresa. Então ele é voltado para investimentos em momento incipiente, no inicial, no começo de algum projeto, daí o planejamento, daí a análise preliminar que se faz do seu negócio com uma certa visibilidade para o futuro, imaginando um prazo mínimo de 5 a 7 anos para você estruturar o negócio com um potencial maior. Então é importante começar cedo, né, a pensar na estruturação do fundo de participações, e ele vai crescendo, o valuation da empresa vai crescendo e a saída, né, o término dele seria essencialmente com a comercialização da empresa, do ativo que ele possui. Por outro lado, né, o fundo imobiliário ele tem ali uma vocação mais voltada para a realização dos investimentos e o recebimento de rendimento periódico, como se fosse uma distribuição de dividendos, né? Que a empresa também faz isso essencialmente, mas o FIP não se presta muito para essa função. Ele tem a sua melhor vocação no ganho de capital, né? No evento de saída, de comercialização, de venda do ativo. E o fundo imobiliário, nada impede que ele faça também esse movimento, mas é importante que ao montar um fundo imobiliário, a principal vocação dele é aquela de renda, de obter a remuneração decorrente da atividade que ele exerce, seja a incorporação imobiliária ou uma alocação, né? Muito bem, obrigado. Então você acabou de escrever um livro aqui sobre o mercado imobiliário. Foi. A gente usou um pouco um segmento que é carente de recursos, que é o loteamento, né, a urbanização de lotes, e trouxe aqui a experiência que a gente tem para tratar de como os fundos de investimento podem auxiliar o financiamento dessa indústria, desse segmento imobiliário, né, que é tão carente de fundos. E eu vou ganhar um assinado desse daqui. Vai, claro, é seu. Então tá jóia. Prazer. Ferrari, mais uma vez é sempre um prazer, é um privilégio falar contigo. Eu tenho certeza que o pessoal da Nova 360 também vai gostar. Um abraço, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais de Nova 360 para você. E lembrando, hein, o dia só está começando. Então, faça coisas incríveis. Oferecimento: ABESE, Associação Brasileira das Empresas de Segurança Eletrônica. Nexo, Compliance de Logística. OSAS, projetos sustentáveis com soluções inovadoras para a transformação digital. BioGreen, produção e distribuição de conteúdo cristão.